Distorção, né? Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. Esse programa que já está há um grande tempo, né, Isaac? Falando de dependência química, codependência, trazendo informação numa área da dependência química que é um pouco complexo, né? Porque pouco se fala da dependência química, pouco se fala sobre a recuperação. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, Isaac? Mais uma vez, mais um episódio. E hoje a gente tem um convidado aqui, muito especial aqui pra gente, acompanha a gente. Temos a Jaine aqui com a gente também, né, Jaine? Fazendo parte do elenco já. A Jaine já faz parte. E vou te falar que diante de todos esses episódios que a gente fez até aqui, o tanto, né, de quantidade de assuntos e o tanto que falta ainda. Por isso que a gente continua nesse percurso, né, Fernando? Exatamente. E a gente está aqui com o Anselmo Filho. Ele que é terapeuta e vai conversar aqui com a gente hoje. Tudo bem, Anselmo? Tudo bem. Boa noite, pessoal da live aí do TikTok. É um prazer. Fernando Caetano, obrigado pelo convite. Jaina, obrigado. Isaac, é um prazer. Tamo junto. Tamo junto. Nós estamos aqui hoje porque hoje o tema é a gente falar sobre uma questão, né, das características, né, dessa doença, né, que nos vitimou, né, e vitimiza milhões de pessoas no Brasil hoje, né. Então a gente vai falar um pouco, Jaine, sobre essas características, né, que é a obsessão, compulsão e vários aspectos, né, dessa doença aí que da dependência química. A parte física, a parte mental também é sempre... Bom, a gente já começa a falar de critério diagnóstico, então, já que a gente está falando de característica. Todas elas estão nos critérios diagnósticos. A gente vai trabalhar, atualmente estamos trabalhando com o DSM-5-TR, que é o último revisado, lançado em 2022. E dentro do DSM-TR já existe a nomenclatura TUS, transtorno por uso de substância, que uma das suas diferenciações é o uso de risco, que já entra como uma gravidade aí para início ou indicação para dependência. E para dependência, os critérios, na verdade, são essas características. Então, a obsessão pelo uso, a compulsão, ou seja, a falta de controle do desejo de parar, né, a partir do momento que está acionado aí a esse sintoma de compulsão. A permanência do uso, mesmo o desejo de cessar ou o reconhecimento de danos causados pelo uso e o indivíduo não consegue fazer a parada ou cessar o consumo, além dos prejuízos bio, psico, sócio, né, que a gente vai falar de vários danos causados pelo uso da substância e outras, né, que podem entrar como critério, que são aí tendências a desenvolver transtornos mentais associados, comorbidades. Mas a gente já começa a falar de critério, então as características faz parte do critério diagnóstico. Olha, Jaine, eu, de fato, não consigo me controlar. Porque acontece a compulsão, que é uma característica da compulsão, eu não consigo parar o uso. Eu sou dependente químico? Com certeza você é, né? Então, enquanto usuário, a pessoa tem total liberdade, autonomia de frear o consumo. Na dependência, esse cara já não tem essa possibilidade. E qual que é a diferença, Jaine, entre obsessão e compulsão, né? Porque são dois termos diferentes que as famílias acabam confundindo. Você podia explicar isso pra gente? Claro. A obsessão está ligada com a nossa mente. Então, está, na verdade, sendo sinônimo de fixação, muitas vezes. Então, eu sou obcecado por alguma coisa, eu sou fixado por alguma coisa. Então, tem ligação com a nossa mente antes do nosso comportamento. A compulsão está ligada com o comportamento. Então, eu sou obcecado por alguma coisa e aí eu sou compulsivo por alguma coisa posterior à obsessão. Então, antes de qualquer compulsão, se liga o mecanismo de obsessão. Então, a pessoa ela tem aquele pensamento de que eu vou usar de qualquer maneira e ela faz de tudo para conseguir esse consumo. Conseguir o consumo, ela não para. Que aí abre-se a compulsão. Então, uma coisa está ligada à outra, mas são mecanismos diferentes. Né? Então, é lógico, a compulsão também está ligada à nossa mente. Até por isso que tem dificuldade de frear, né, a parada ali do uso. Mas a obsessão sempre vai acontecer antes da compulsão. Legal. Anselmo Filho, tá aí com a gente aí, né? Falar um pouco desse processo obsessivo, Anselmo. Como foi para você, depois aí de cessar o uso, de admitir, né, a impotência perante essa doença? E como foi para você lidar com essa questão da obsessão, desse processo obsessivo, né? Olha, Fernando, a obsessão, cara, foi algo que
eu fui sempre muito obcecado, desde a minha infância, né? Por tudo que eu ia fazer, eu era obcecado, né? Então, eu acredito que já tinha uma predisposição, né? E foi agravando com o uso, né? Porque aí, como a Jaine disse, vem a obsessão e a compulsão, né? E eu obcecado na parte mental, no uso de droga e mesmo continuando na parte física, né? Os dois ligados. E para mim, quando eu freiei nesse processo que eu tô vivendo hoje na minha recuperação, foi difícil no começo, né? Porque eu tinha que tomar muita medicação, né? Eu tinha que estar alguns dias fora da sociedade, porque senão eu não conseguia, porque você me conhece no meu processo, eu tinha um prazo de validade, né? Então, a parte obsessiva aí, no começo foi difícil. Foi bem difícil, eu precisei de muita ajuda. Sim. Ô, Anselmo, você como um ex-dependente químico, né? Hoje é terapeuta e ajuda as famílias. O que você gostaria que as famílias soubessem um pouco mais da mente de uma pessoa que está em recuperação? Cara, se eu pudesse falar com cada família assim que faz o movimento que a minha família fez comigo, eu falaria, né? Se eu pudesse alcançar, porque eu acredito que isso foi um grande fator que prejudicou por muito tempo a minha parte da minha doença ficar ativa, né? Que foi a codependência do meu pai. O problema que eu tive com meu pai, desde lá da separação da minha mãe com 6 anos, e eu tentando tampar esse movimento lá da infância, e aí veio o uso, agravou a codependência, ele se tornou aí dentro daquele triângulo que a gente conhece, querendo me salvar de várias das maneiras, e acabou tirando a minha força de eu caminhar sozinho, né? Então, se eu pudesse falar para as famílias hoje, pegue o quanto mais informação possível para você ajudar o seu filho, porque muitas das vezes a emoção ali de ser um filho se perdendo nas drogas, às vezes o movimento que a família faz não é o correto, né? E acaba prejudicando. No meu caso, me prejudicou durante anos, até ao qual eu resolvi sair desse movimento, porque muitas das vezes eu falava pro meu pai, o senhor está se agindo e se comportando como um codependente, você está querendo me salvar, você está se vitimizando, e ele não queria saber disso, ele não queria. O problema era eu e pronto, o problema era falta de dinheiro, o dinheiro, o problema era, você entendeu? Então isso acabava não me deixando caminhar com as minhas próprias pernas, né, Fernando? Então esse movimento... Isso acabou, então, travando ali o processo de recuperação. Por muitos anos. Sim. Por muitos anos. Jaine, como o Anselmo falou dessa parte aí que envolve aí também o biopsicossocial, né? E o que você tem para dizer em relação a isso, a dificuldade do dependente químico de lidar com essa questão social, de lidar com família, de lidar com a volta, né, para a sociedade novamente? Mas é como a gente sempre fala aqui no programa, né? Uma pessoa se preparando para voltar para uma sociedade disfuncional, porque talvez aquela família ali também não se preparou também para receber o dependente químico saindo de uma internação. Então, o que você tem para falar nesse campo do biopsicossocial? Eu já quero pontuar antes, né, de que ele trouxe a figura paterna como codependente. E é uma coisa que a gente vive repetindo sobre gênero. A codependência está muito relacionada ao materno, mãe, esposa, né? E ele trazendo agora essa questão do pai, mostra tanto como é complexo a gente falar de codependência. Por mais que existe uma tendência, existe aí as exceções, né? Que é válido pensar como pai codependente, como é difícil atingir o homem pai que Sim. é provedor, que não aceita crítica, e tem todo, né, Porque quando ele falou também, eu também fiquei meio assim, porque eu conheço o pai do Anselmo e sei também desse grau de codependência, mas a gente sabe que 95% dos pais são omissos no tratamento de dependência química, e a participação do pai meio que traz um alerta, liga um alerta, né? É uma exceção até pelo vínculo codependência, pensando que o homem, ele é muito mais rígido, né, em demonstrar afeto. E aí entra-se também nessa questão do porquê que a mulher é muito mais evidente na codependência, por demonstrar mais do que o homem. E ele trazendo agora o homem, o pai, mostra como que a gente não sabe nada, e a gente tem que estudar muito, né, independente de qual gênero que a gente for atender. Mas falando dessa parte do social, os relacionamentos são muito prejudicados na dependência química, pensando já como um todo. Não só no mercado de trabalho, não só em relacionamento amoroso, mas em relacionamento total.
mesmo sendo um vínculo familiar próximo ou distante, a gente percebe danos. Então, o dependente químico ele vai atingir pessoas que ele nunca imaginou que ele ia atingir. Aquela pessoa que mora muito longe, que não tem contato, vai ser afetada de alguma maneira por saber que ele está em uso ativo e nas condições que chegou, enfim. Tá? Então, o dano ele é longo, atinge pessoas muito distantes, não só pessoas próximas. E como que é difícil restabelecer o vínculo com essas pessoas, principalmente as próximas, né? Então, a gente fala assim, porque ele mora com a mãe, mora com o pai ou é casado, então o vínculo, por ser próximo, ele é um vínculo fácil de restabelecer. Não. Mesmo estando na mesma casa, existe dificuldade em restabelecer vínculo por conta da dinâmica da dependência química, de todos os traumas e prejuízos que vai causar. Então, é necessário que esse cara vá para uma terapia para poder lidar e restabelecer esses vínculos com a família. Ô, Jane, como que é possível, né? Como que lidar com o acolhido que ele aceita a parte física da doença, mas ele nega a parte mental e emocional? Como que você faz para... Ele vê que ele tá magro. Nossa, emagreci muito, tava usando muito. O aspecto de autocuidado prejudicado, higiene precária. Então, assim, é muito mais visível. Não quer dizer que todo mundo aceita também, não. Mas é visível esse dano da condição física, não só a aparência, mas também os problemas de saúde. Então, aquela coisa, eu tenho como provar, tem um exame falando que eu estou doente. Então, eu tive problema no pulmão, eu tive outros problemas em que exames mostram, exames laboratoriais, que a parte mental não existe exames, né? E não é só para o dependente químico, acho que é um apelo para a população toda em como a gente não acredita na doença mental por não ver a doença mental. Não tem como medir a doença mental. Não é palpável, né? Não tem como. É um âmbito da psiquiatria e psicologia que ainda é muito debatido, inclusive, né? Eu dou aula de psicopatologia e meus alunos ficam... Como que a gente faz, Jaine? É um campo só de observação? Não é só observação, mas observação tem um peso gigantesco para avaliação desses aspectos. Aí, quando o cara chega para mim aceitando os aspectos físicos, eu respiro e falo, nossa, que bom. É meio caminho andado. O duro é quando aquele cara que não aceita nem os aspectos físicos. Então, ele está aparentemente, né, emagrecido, doente fisicamente, ele não aceita que ele teve problema com álcool e droga. Tá? Então, aí são caminhos mais... né, difíceis da gente traçar. Mas como que a gente reconhece e facilita o cara a reconhecer a doença mental ou aspectos emocionais danificados? É a gente começar a perguntar como estava antes da droga e como está agora depois da droga. Então, ele vai me falar de segurança, então ele está mais inseguro. A ansiedade, ele está mais ansioso. Insônia, ele não está dormindo. Então, tudo que aconteceu depois da droga é uma característica do dano. Então, eu vou apontar isso para ele, tá vendo? A partir do dano, do uso, veio o dano. Então, ele começa a reconhecer automaticamente. Porque antes da droga, ele vai me dizer que ele não tinha problema nenhum. A maioria das vezes. Anselmo Filho, quanto que é difícil para o dependente químico, né, admitir algumas características da doença. E principalmente quando a gente fala de admissão, né? Admitir que eu sou diferente de outras pessoas, né? Essa admissão para o ser humano é difícil, porque quando pega um dependente químico, que ele precisa admitir que ele não tem como lidar com o alcoolismo, não tem como lidar com as drogas, porque tem algumas pessoas que até parece que conseguem aí ter uma vida com a droga e com o álcool, mas não deixa de não ter prejuízos, né? Então, para o dependente químico, isso se torna uma característica, né? Ele não admitir que ele é impotente perante uma dependência. E mais, na questão física, né? A questão física que ele admitir que ele tem uma doença física, né? E uma doença mental. Porque o que mais nós vê dentro das clínicas de recuperação comunidade terapêutica, o cara faz afinco ali, todo o tratamento, só que na hora que ele sai da instituição, no portão a mente dele já começa a manipular ele. Não, verdade, tem uma doença, mas nada impede eu de tomar uma cervejinha ou de fumar um baseado, uma transferência de compulsão, né? E acontece muito, né, Anselmo? Como foi para você ter de aceitar realmente essa total derrota e ter de também dar esse primeiro passo de maneira 100%? Legal, Fernando. Olha, admitir que eu tinha problema com droga, eu admiti lá atrás, né, Fernando? Eu admiti quando a primeira vez que eu peguei um objeto meu e vendi, né, cara? Depois daquele dia eu fiquei, nossa, realmente eu tenho um problema com droga,
né? Mas parar de usar foi uma questão que levou tempo. Eu tive que sofrer muito para que essa admissão se tornasse uma rendição. Eu me rendi lá atrás também, mas mesmo me rendendo também eu não parei de usar droga. Por causa de vários fatores, né? E um deles, eu acredito que essa questão pai, família, né? Esse emaranhado que ficou lá atrás, que eu consegui começar a olhar para isso quando eu te conheci, aí em 2019, fiquei sabendo que existia uma estrutura profunda emocional e de lá para cá eu fui olhando para ela, né? E juntamente com a minha esposa, que tá aqui também, hoje aí 2 anos, 2 meses e 27 dias, eu posso falar para você que tem muita coisa para me resolver ainda, você entendeu? Porque mesmo eu estando na condição que eu tô no dia de hoje, mantendo a sobriedade, firmando a recuperação, eu tenho muita dificuldade ainda. Quando eu olho pro meu pai, quando eu olho para minha história de vida, eu me tornei uma pessoa a qual eu não queria ser, né? Essa é a verdade. Porque o uso de droga, ele fez com que o Anselmo, né? E essa questão aí a qual você colocou e perguntou sobre essa admissão, ela veio com o tempo, né? Ela veio com o tempo. Eu tive que cair várias vezes, né? Eu tive que subir, descer. E esse é um processo que eu não sei falar pra você, nossa, como que aconteceu? Deus, né? Eu acredito. Porque eu era uma pessoa que ninguém dava nada, você sabe disso. Então eu acredito que hoje essa parte que me mantém em pé é o meu espiritual. As minhas orações que eu faço às 3 horas da manhã, né? Então essa admissão ela tá acontecendo ainda. Porque eu mesmo, eu pouco me conheço. Quando eu paro assim para ver a minha realidade, a minha vida, os meus comportamentos pendendo para aquele monstro que eu me tornei, eu faço uma reflexão, o poder superior fala comigo, tem muita coisa para resolver. Baseado na história que o Anselmo falou, Jair, eu também identifico que precisou de muito sofrimento para tentar entender. Você acredita que o dependente químico ele vai precisar passar por esse estágio ou vai ter como chegar num despertar espiritual mais cedo ou ele vai precisar passar por essa dor e por esse sofrimento para começar a entender o processo? Complicado dizer isso aí, porque a gente está numa área que a gente ouve a seguinte frase, na dor ou no amor? É difícil dizer isso porque existem esses estereótipos, né? Mas eu penso que a gente tem que sentir para mudar. Fato. Tudo que eu vou fazer na minha vida, para eu evoluir, eu tenho que sentir antes. Então, acho que esse sofrimento, abre aspas, está nesse momento. Então, para que eu consiga sair de um lugar e ir para outro lugar, eu vou ter que me movimentar. E aí eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu preciso tomar decisões, eu preciso tomar aquela iniciativa, e isso é desconfortável. Eu não posso igualar sofrimento, porque o sofrimento mesmo é quem está lá em uso, de fato, né, que não acordou para a vida. Mas é difícil mudar. Então, a gente vai comparar o sofrimento com a mudança, que é uma dor difícil de controlar, porque a gente fica o tempo todo naquele auto-engano, será que eu estou no caminho certo? Não Verdade. é? Não fica nesse? Nossa, é aquela confusão mental. Acho que descreve-se como confusão mental. Essa confusão mental, ela faz parte do processo obsessivo sem a droga? Sim, comportamental também. Então, quando a gente fala confusão mental, para quem é da área da psiquiatria e psicologia, vai achar que eu estou, né, dando diagnóstico. Mas não é aquela confusão mental que a gente está acostumado a dizer, né, do paciente psiquiátrico, não. Mas ela confusão até mesmo de, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Será que eu estou me manipulando? Será que eu estou manipulando as pessoas? Fica essa dúvida, essa interrogação gigantesca se eu quero parar de usar droga. Só para quem está em casa sabendo, é uma característica da doença, da dependência química? Pode-se colocar, então, essa confusão mental como uma característica da doença? Pode, como característica, inclusive, da mudança do estilo de vida. Porque Certo. o cara só vai ter essa confusão mental se ele parar para pensar que tem que mudar. Porque se aquele cara que nunca quer parar de usar droga, ele nunca vai ter isso. Porque ele está decidido a usar droga, ponto final. Aquele cara que pensou em parar, ele vai ter confusão. Porque ele vai ficar nessa, será que vale a pena? Só mais uma não ia dar nada? Não, mas espera aí, eu não posso. Então ele fica nesse pensamento constante, que ele usou uma palavra muito legal, que é autorreflexão. E vai ter dias bons e dias ruins. Então vai ter dia que eu vou sempre pender para o parar de usar. Mas vai ter dia que eu vou receber uma má notícia e que eu vou ficar pensando se parar de usar é uma boa mesma opção.
Então eu fico nessa luta comigo mesmo. E é um processo de mudança isso. Então, legal que você trouxe isso, porque assim, a gente vê várias admissões dentro da comunidade terapêutica, da clínica de recuperação. O cara ergue a mão, faz aquele espetáculo público, né? Discurso bonito. Aquele discurso de rendição, de admitir, né? Só que legal quando você traz isso, porque a verdadeira admissão é aquela, quando o cara tá tremendo de vontade de beber, ele olha para a estante, vê lá a garrafa e fala assim, não, eu não vou, porque senão eu vou É uma guerra. para a morte novamente. É uma guerra interna. Na verdade, não vou nem dizer a palavra guerra, mas é uma luta interna, né? A guerra é passar pelo processo, a luta é com ele mesmo. Então, que são coisas que a gente não escuta por aí. A gente não escuta. Eu tô aqui totalmente falando de experiências de pacientes. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas é legal que você está falando das experiências, só que para quem viveu o que está do lado de cá, identifica com o que você está falando. E eu tenho certeza que quem está em casa também, porque você está falando baseado no que é o real, o mundo real. Mas infelizmente porque poderia ter muito mais, né, conteúdo aí literário, científico, para tentar, pelo menos tentar trazer qual que é a vida, como que vive uma pessoa que está em luta contra as drogas, né? Sim, E o que eu queria saber era como que dá para diferenciar um pensamento obsessivo de um comportamento compulsivo na rotina de um acolhido. E tem como identificar isso antes que vire uma recaída? Tem como identificar na obsessão. Porque a compulsão acontece quando ele já usou. Já está no ato. Já aconteceu. Lógico que a gente tem aí uma... Eu vou falar um negócio aqui que não me crucifiquem, Fernando. Tem uma diferença de pensamento, lapso, recaída e volta ao uso. Tá? Não me crucifica, pelo amor de Deus. Mas aí entra a compulsão. Porque ele já fez, ele deu o primeiro trago, deu o primeiro gole, já foi. Né? Compulsão aberta. A obsessão acontece antes. Então, na obsessão, ele consegue pedir ajuda, ele consegue, né, modificar o movimento de não usar, de não recair, de evitar. É nesse momento, quando a gente briga, luta com o nosso pensamento. Quando eu falei de confusão mental, não é obsessão ainda. Mas acontece antes até da obsessão. É quando ele está decidindo o que ele quer fazer da vida. A obsessão é mais difícil de controlar porque é um movimento involuntário. A confusão mental, você está ali discutindo com você. Tá? Freud dizia ego, superego e id. Tá? Você está ali naquela luta mental. A obsessão não é uma luta. Ela vem, é um estalo. E aí você fica, o que eu vou fazer? E aí existem ferramentas para conduzir essa obsessão. Mas ela é diferente da confusão, porque ela vem de repente, no estalo, a pessoa fica totalmente... Ela desmorona e a tendência de usar depois é muito fácil. Mas a compulsão só abre no ato da recaída mesmo, né? Falei recaída, hein? Não, e dentro dessa confusão mental, que é legal que a Jane trouxe, dentro dessa confusão mental, o indivíduo ele passa a acreditar que ele ainda consegue controlar o uso de droga. Ele entra numa ilusão. Isso, na luta, né? Uma ilusão na mente dele que ele ainda consegue colocar. E a maioria das recaídas, a gente percebe que acontece assim, né, Jane? Porque a gente vê os relatos, né? E acontece assim, dá a volta ao uso. Só que depois do ato, eu acho que vem uma consciência, né? Pô, o que eu fiz? Porque nem todo mundo que recai teve a obsessão para recair. Tomaram decisões para recair. Então, a obsessão é um sintoma negativo, é aquele estalo de eu não consigo me controlar, é muito mais forte, existe um medo maior sobre isso. Mas tem pessoas que decidem recair. Sim. E aí não é a obsessão que veio. Veio o ganho. Peraí, eu tive uma confusão, mas ganhou o lado mal, né? Então eu vou recair porque eu não tenho problema com droga. Eu costumava assim olhar para... Você falou aí da obsessão, compulsão, e eu costumava olhar para a parte física da doença. Aí eu costumava olhar para aqueles 60 dias que eu fiquei na rua, processo de degradação e tal. Mas aí quando eu fui fazer comecei a pensar em relação ao meu começo no uso, eu comecei a olhar para a parte física de maneira diferente. Porque eu era aquele menino de 9 anos que bebia só com gente mais grande. E aí os caras falavam, nossa, moleque toma que nem gente grande, bebe igual gente grande. Então o meu corpo já entrou ali na parte física da minha doença. Sim ou não? Sim. E aí eu comecei a olhar para a parte física dessa maneira. Então era na droga, aquele companheiro que usava comigo, ele ia embora. E eu ficava 3 dias na rua. Quer dizer, tinha uma diferença entre aquele cara que a gente percebia que ele conseguia ir embora e eu ficava 3, 4 dias. Como que você vê essa parte física da doença dentro do centro terapêutico? Você olha somente para
degradação como o cara chegou, ou você olha para essa parte da quantidade de droga que usou? Não, o corpo se adapta, né? O corpo se adapta e de fato existe esse senso comum de que, nossa, uma cerveja me derruba. A gente escuta isso dentro de casa, né? Nossa, eu preciso tomar muito para me derrubar, eu sou resistente à bebida. E assim por diante. Então, assim, lógico, a gente vai aqui individualizar cada sujeito, porque cada organismo responde de uma maneira, mas parte disso faz parte da característica física, né? Então, se existe um histórico de uso, um acúmulo, o seu corpo está se adaptando. E aí entra a abstinência física. A hora que ele para também, ele vai sentir horrores, né? Ele vai sentir um dano gigantesco nessa retirada, porque o corpo estava tão adaptado. Olha como é que é a parte física. Principalmente dos etilistas, né? Falando de uma maneira geral. Já me perguntaram uma vez se quando retira o álcool e o crack, qual que é pior? O álcool. O álcool, né? Muito pior. Né? O corpo tende a se adaptar mais ao álcool, então ele dá mais espaço para você beber mais, usar mais do que o crack, talvez, né? Então, porque aquele alcoolista, ele vai no bar e fala assim, vou tomar uma. Ele tá na 5ª dose. E não sente nada. E não sente nada. Tá pleno. E tá pleno, tranquilo. A saideira nunca sai. Nunca sai da Mas saideira. pode também haver uma progressão na parte física de chegar num tempo de estágio da doença, ele pedir uma dose e ainda dividir a dose. Sim. Porque já não tá aguentando mais. Sim, então assim, existe essa diferenciação, reação de organismo, chama-se reação. Então eu não posso falar que todo mundo vai ter a mesma reação, mas isso faz parte da condição prejudicada que o álcool trouxe no corpo daquele cara. Normal. Então ele vai achar que por ele tomar meia dose, ele não é mais alcoólatra. Mas ele tá tomando porque ele precisa. O corpo físico Tá pedindo, ele tá assim, tremendo, não consegue segurar o copo, ele toma a dose, ele para de tremer. É um remédio para ele. Então, peraí, já é uma característica da dependência química, né? Dizendo assim. Sim. Tá? Mas são muitas coisas que a gente poderia pontuar do álcool. Eu não gosto muito de falar do álcool porque a gente é retalhado depois na internet. Porque a galera bebe muito, né? Jaine falando do álcool de novo, né? Então... Eu vejo ali no centro terapêutico ali, né? Sempre tô conversando com todos os acolhidos ali, eles sempre ficam falando, nossa, minha cabeça não para, todo momento é um bombardeio de pensamento. Quando você estava no uso, Anselmo, você deveria ser desse jeito também, né? E hoje, cara, como que tá essa cabeça aí? Nossa. Terapeuta Isaac. A milhão, cara. É igual eu falei, eu tive muitos prejuízos por causa do uso e abuso da substância, né? Eu preciso aprender a viver comigo mesmo, porque a minha cabeça ela não para. Nossa, que frase bonita, né? Eu vou guardar essa frase. A minha cabeça ela não para. E igual ela falou, o id, o ego, o superego, ou as vozes. Eu converso comigo mesmo, ainda mais quando eu tô de moto, que é o meu trabalho sozinho. Eu falo comigo, converso comigo, e aí na hora que eu vejo que as coisas tá saindo fora do controle, os meus pensamentos, eu já reclamo o sangue do meu poder superior, de Jesus, enfim. E eu preciso a lidar com isso, né? Porque eu acabei me tornando uma pessoa a qual eu não queria ser. Eu falei isso mais cedo, né? Infelizmente, eu sou responsável por isso. Eu que busquei a dose, você entendeu? Eu que busquei a condição de uso forte, eu que abusei do uso de substância. Então eu sou responsável pela minha recuperação. Eu preciso aprender a lidar comigo. Então eu estou constantemente. Eu não paro. O meu padrinho falou para mim, foi hoje, ontem. Ele falou, nossa, cara, ainda você não conseguiu achar a serenidade? Eu falei, nossa, é verdade, cara, eu preciso parar um pouco, respirar. Mas explica pra galera o que é padrinho aí. Às vezes a galera de casa não sabe o que é. Explica aí pro pessoal. O padrinho é uma pessoa que simboliza um apoio na parte da recuperação. Aquele que você vai buscar orientação, que você vai pedir ajuda quando você precisar. E a gente aprende que o apadrinhamento é importantíssimo dentro do grupo de apoio a qual eu frequento, a qual eu tô sempre, porque eu não posso parar de ir, né? Então faz parte do processo. Padrinho é isso. E o que acontece neurologicamente, psicologicamente, quando a pessoa está desse jeito, Jaine? Fala que, eu não consigo, minha cabeça não para a todo momento. Na verdade, é sintoma emocional. Isso não é físico, não é neurológico, não tem nada acontecendo no cérebro dela fisicamente falando, biologicamente falando, é tudo emocional.
Então, ela tem a sensação de estar desajustada, de ter um problema, mas, na verdade, ela não tem um problema. É todo esse movimento de mudança que está gerando um desconforto e essa alteração de pensamento, de emoção, de trauma, do que ela lembra, do que ela não lembra, do que ela quer da vida. Então, assim, existe um turbilhão de informação ao mesmo tempo, mas fisicamente, neurologicamente, biologicamente, não tem nada acontecendo. O cérebro está intacto. A gente fazer um exame, apesar que não tem, mas uma tomografia, vamos lá, tomografia craniana, vai estar perfeito o cérebro, mas ele está lá em conflito, porque isso, na verdade, tem a ver com o que nós decidimos fazer. Eu vou guardar a frase, vou falar agora a frase que eu guardei. A gente tem que aprender a viver, né, com nós mesmos, e isso é difícil para um cara que nunca fez. Pensando que quem já faz o uso contínuo, ele já está fugindo de alguma coisa. Então, isso é totalmente emocional. A gente já falou aqui que a dependência é um sintoma. Nós já falamos várias vezes. A pessoa ela faz o uso para fugir de algo. Então, a dependência se instala como consequência da fuga que ela estava tentando fazer dela mesma. Então, isso, na verdade, esse contato interno, a gente usa em psicologia chamado elaboração de conflitos internos ou resgate de reconhecimento de conflitos internos. São conflitos que nós temos, todo mundo tem, uns mais, uns menos, mas quem tem a dependência química vai acumular prejuízo e dano ao longo dos anos e isso aumenta o conflito interno que ele tem. Culpa, ressentimento, mágoa, insegurança, inferioridade, baixa autoestima, tem um monte de coisa. Dá pra gente abrir um leque, né? De coisas. Então, isso, na verdade, é como se tivesse doendo, mas não tem nada acontecendo fisicamente. Se essa mulher escrevesse um livro, eu comprava. Será? Ela vai escrever. Tenho certeza disso. Mas muitos de nós acreditam... Pra quem sabe. Que eu vejo diversas vezes, né? Que o começo é aquela motivação, aquele entusiasmo de sair, de parar, de cessar o uso, mas no meio do processo se deixa se manipular. E eu vejo que, assim, o dependente químico, inúmeras vezes, são 10 anos de atendimento, 10 anos trabalhando com dependência química. Inúmeras vezes o dependente químico, no olhar para trás, que talvez pode ser o ponto de apoio de muita gente. Muita gente pode olhar para trás e encontrar força no que passou. No retrovisorzinho. No retrovisorzinho. Mas eu vejo que muitos, no olhar para trás, acaba caindo porque vê o rastro de perda, de devastação, daquilo que deixou de ganhar, daquilo que perdeu, e acaba caindo porque não tem o ânimo de seguir em frente e esperar as coisas acontecer da maneira que a vida se apresenta. Então, o que a gente pode fazer nessa questão, nessa falta de motivação, nesse olhar para trás toda hora e olhar e ficar preso no vitimismo, ficar preso no sentimento de culpa, como você falou, no ressentimento? E esse cara, como tratar esse cara? A gente tem que pensar que ele já está inadequado. Vamos lá, ele está muito eufórico no início do processo. Isso acontece demais. Você falou um negócio aqui, eu lembrei de 30 só no que você falou. Só 30 que eu lembrei. Só não lembrei os nomes de todo mundo. Mas é fato, aquela empolgação de início. A empolgação, vou falar um negócio aqui que é verdade. A empolgação é tentar fugir da dor do início. Então, ele esconde a dor nessa alegria, nessa euforia exagerada de falar que está animado para mudar. Mas, na verdade, dentro dele, ele está se corroendo, ele está machucando. Pô, de novo estou internado. Mas não, na frente eu estou lindo, leve e solto. Eu estou rindo. Não, vou aceitar, Jane, de novo. Agora vai dar certo, eu estou empolgado. Ele está escondendo, ele está com aquela máscara. A gente usa o termo máscara gigantesca. Se no meio do processo, Fernando, ele não evoluiu, ele não voou, é porque ele nunca começou. Desde o início, ele está escondendo a dor que ele está sentindo. Então, a gente começa a entender que eu não ajudar o cara a reconhecer que ele não está totalmente feliz, empolgado, ele vai passar pelo processo mentindo para ele mesmo. Agora, quando o cara chega e ele aceita sentir a dor, esse cara vai evoluir. Porque ele não está querendo mascarar. E, na verdade, a maioria não faz isso, porque as pessoas já usam droga, como eu falei, já usam para fugir do que estão sentindo. Então, como que o cara vai chegar lá sincerão e falar, Jaine, ó, tá doendo. Jaine, eu não quero. Jaine, eu quero outra coisa, eu não quero ficar limpa, eu quero acabar com a minha vida. É isso que a gente espera ouvir, porque a dor é gigantesca. Lógico que o apoio, o acolhimento vai acontecer para que esse cara, né, tenha essa motivação. Mas vamos lá. O cara ele não está motivado. Então, chegou no meio do caminho, ele desmotivou. Ou ele desviou o comportamento, ou ele se apegou a coisas fúteis, né, que seja qualquer coisa que desfoque do processo. Né? Então, eu tenho que voltar para esse cara para a realidade,
fazer enxergar, mais uma vez. Então, ele tem 2 problemas agora. Ele tem a dependência química e ele tem o comportamento dentro da internação. Qualquer tipo de tratamento, não importa qual seja. Eu tenho que acordar ele, cara, você está aqui em tratamento, mas ficar aqui não vai resolver tua vida. Você tem que enxergar que você tem que melhorar alguns aspectos. E aí, essa mudança pode acontecer. Eu vou atender caras, Fernando, que tem a depressão como comorbidade. E aí, esse cara, eu tenho que fazer esse levantamento da motivação, porque ele vai dar trabalho para motivar. No caso, uma mudança de mentalidade. Isso, ele tem que sair da depressão, ou seja, ele tem que voltar a ter gosto pela vida dele. Lembrando que depressão não é só a pessoa querer acabar com a própria vida. Sim. A maioria das pessoas que tem depressão, inclusive, não quer suicídio, tá? A maioria das pessoas. Então, a gente não pode linkar suicídio com depressão, nunca. Mas tem aquele deprimido que não tem vontade de viver, não tem vontade de ser feliz, não vê nada importante, não vê graça na vida. E eu tenho que resgatar isso para o tratamento dar certo também. Na maioria das vezes, esse cara depressivo, porque a gente sabe que o álcool está lá no quadro das drogas depressoras, né? Então, a maioria desses depressivos, a maioria são alcoólatras. O álcool pode ser antes ou depois do álcool, né? A Antes ou depressão, depois. né? Antes ou Sim. depois. Mas a maioria dos etilistas vem com quadro depressivo associado. E aí eu faço a pergunta pro cara, você já tinha sintomas depressivos antes do álcool? A maioria vai me dizer que sim. Lógico que agravou depois do álcool, né? Mas o álcool é depressor. O cara já tinha uma disposição genética. Demonstrou a depressão. Dificuldade com términos de relacionamento. E talvez é aquele cara também que aposentou, não tem mais nada para fazer, e aí entra Tá naquela desgostoso, rotina. Nossa, ele olha pro retrovisor, aí esse cara olha pro retrovisor e fala assim, nossa, não conquistei nada na minha vida, não fiz o que eu queria, não fui pra faculdade que eu queria, não casei com a pessoa que eu queria. Aí ele olha para trás, aí sim o retrovisor é prejudicial para ele. Que, inclusive, a maioria das depressões em idosos se dão por conta desse retrovisor aí. A pessoa olha para a vida dela e fala, gente, eu não fiz nada que eu queria, eu só fiz o que os outros, né, me mandavam fazer. E aí entra essa condição interna, né, esse conflito que o cara tem que estar em terapia. Porque se todo mundo, na velhice, olhar para o retrovisor e ver o que não fez, todo mundo vai sofrer. Vai entrar em depressão. Todo mundo, né, basicamente. Ô, Fernando, você olhando assim para o lado biopsicossocial da doença, você acredita que as clínicas em geral, elas trabalham esse lado ou elas só se preocupam mais com o físico da doença? Não trabalhamos. Não trabalhamos. Trabalhamos de maneira pouco eficiente. Poderíamos trabalhar mais. Até porque a demanda é alta, né? A demanda é alta e para trabalhar esse biopsicossocial, a gente consegue trabalhar dentro da instituição ou acolhido. Mas a gente não consegue hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje, trabalhar a família como um todo. E está tudo relacionado à família. Está tudo relacionado à família. Se aquela família não estiver preparada, a chance do tratamento dar errado é muito alta. A Jaine está aqui e sabe o que eu estou falando. A gente tinha que ter uma rede hoje que a gente ia conseguir trabalhar em conjunto, dependente químico e a família ao mesmo tempo. Se a gente tivesse a possibilidade de ter uma rede fora da instituição, a qual a gente ia lá reunir todos os familiares lá, daqueles que estão na instituição, para a gente começar, através dos profissionais, prestar esse serviço de trabalhar a família em conjunto, eu tenho total certeza que o resultado da dependência química seria diferente. Verdade. Mas aquilo que a gente comentou, a comunidade terapêutica não está na RAPS. E aí a gente fica sem suporte profissional, até mesmo da rede de atenção geral, que é a RAPS, né? Rede de atenção psicossocial, para quem não sabe. E a gente perde esse suporte, então a gente não tem para onde correr. Então depende da instituição unicamente resolver todos os problemas. E aí a demanda é alta, como você falou. Tem um problema que cada família vem com uma dinâmica, demanda. A gente está falando de família que vem com 4 de uma vez, família que vem 2, família que vem 7. E aí a gente fica naquela patinação. Opa, peraí, mas... né? Então, de fato, a gente não tem apoio, né? Completando a tua resposta. Porque o ideal seria a gente ter, né, um apoio, né, nesse mecanismo, dessa forma. Porque você falar de CAPS hoje, o CAPS tem esse mecanismo. Tá? O CAPS consegue ter esse mecanismo de atendimento, não da maneira que eu acredito que deveria ser. Sim.
Eu acredito que deveria ser numa dinâmica muito mais que ia fluir, não só de busca ativa, mas de trazer aquele cara para uma proposta de tratamento, para fazer um enfrentamento da família junto. Eu acredito que seria isso. E a busca ativa também, ir de casa em casa, mas não tem suporte para isso. E vai ter gente que vai falar assim pra mim, não, gente, mas a comunidade terapêutica tá na RAPS, sim. Tá na RAPS, no papel, né? A gente vê a dificuldade da sociedade, dos profissionais, olhar para essas instituições de centro de reabilitação ou CT como um dispositivo de ajuda. Então, pode estar no papel lá, a CT está na RAPS, mas no cotidiano ela não é incluída na RAPS, tá? Deixando muito claro isso aqui. Esse é meu sonho, Isaac. Esse é meu sonho de ter um lugar a qual esse lugar vai estar especificamente aberto para atender familiares que vêm passando por essa problemática, através de grupos de apoio ali. Então esse é um sonho, mas assim, é um sonho que a gente vê que está um pouco que distante. Mas se eu tivesse condição hoje, eu ia ter esse suporte, essa rede ia acontecer. Porque eu acredito que esse mecanismo, o Amor de Gente tenta fazer algo parecido. Mas esse mecanismo é um mecanismo que vai ajudar de maneira funcional qualquer pessoa que entra em tratamento para dependência química. Ia ser maravilhoso, né? Pensou? Nossa, coisa boa. Claro que ia ter desafios, ia ter problemas, a gente ia ter que se ajustar a muita coisa e a gente ia ter que, né, ceder, mudar, faz parte. Mas ia ser muito bom. Ia ser a utopia do tratamento? Ah, você usou uma palavra bonita agora, hein, Isaac? Você tá na internet, hein? Certeza. Não, porque pensa, o serviço não tem, esse serviço não existe. Procura esse serviço em Rio Preto, onde tem esse serviço? Não tem. Não tem esse serviço. A gente pode falar de outros serviços, mas esse serviço não tem. Então seria um serviço que ia apoiar. A gente tenta vir aqui todas as quarta-feiras, às vezes nós está toda semana aqui falando de dependência química, codependência, falando de um monte de soluções que a gente pode trazer para a dependência química, mas é aqui, cara, você não vai ver muita gente falando sobre isso, não. Esse problema de dependência química é um problema que está escondido. Que a pessoa só vai passar a olhar para aquilo que nós está fazendo aqui hoje quando tiver algum problema na família. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu facilitei uma reunião esses dias que chama-se Transformar a Bagunça em Inspiração. E tem um exemplo que eu dei na reunião falando sobre o tanto que a gente joga bagunça debaixo do tapete. Sim. A dependência química é a bagunça que está lá debaixo do tapete. Né? A gente está tropeçando nela, a sociedade tropeçando nela e ninguém está resolvendo. Ninguém está resolvendo. Ô, Anselmo, o que mais te ajudou você a reconstruir o seu pilar social? Amizade, trabalho, sem você cair nas antigas armadilhas? Eu acredito que foi a decisão, né? Que eu tomei de fazer aquilo que só eu podia fazer por mim mesmo, que é mudar. Porque eu sempre tive essa tese comigo, mas eu nunca consegui, eu não tinha chegado a essas ações que eu falo no dia de hoje. Porque eu juntei o foco, eu foquei junto com a minha ação. E tinha, mais para trás aqui, a gente falou sobre dores, eu lembrei de uma frase que eu li numa clínica um dia que me deu um despertar também. Frase seguinte: a força que cada um precisa para vencer está escondida na dor que nunca gostou de sentir. Né? Então, eu comecei a olhar para as questões, tudo que eu tinha perdido por vários relacionamentos, distância de filhos, o meu pai fechar a porta das casas para mim e eu não ter lugar mais para onde ir, vivenciar em situação de rua. Então, quer dizer, daí vem essa força, né? Para não voltar mais a usar droga. Olhando para essas questões aí e olhando para onde eu tô hoje. Porque eu tô caminhando, eu tô engatilhando, né? Eu tô devagarinho, eu tô chegando lá só por hoje. Então, essa mentalidade que eu tenho no dia de hoje é Deus, né? Primeiramente, que eu tenho muita crença, né? Desde a minha infância ao abuso de uso, eu sempre temi, né? Então, eu acredito muito que juntou todas essas questões e a misericórdia me alcançou, porque eu acredito que eu estou pela misericórdia no dia de hoje. Então, toda honra e toda glória é dada dele. E o meu foco é a minha ação, né? Eu tive foco de mudança e hoje eu faço. Hoje eu vou no grupo, hoje eu vou na minha espiritualidade, hoje eu levo a mensagem, hoje eu olho para essas questões aí, onde muitas das vezes a minha cabeça está uma bagunça e eu peço ajuda. Quando eu estou entrando num caminho onde eu...
Porque a recuperação, ela traz esse movimento, né? Da gente ver onde é que a gente tá indo. Então, eu acredito muito que é luz, né? É luz. O caminho de luz, ele traz a salvação e só por hoje eu vou continuar. Então, acredito que é por aí. Você falando me remeteu aqui uma questão. Eu recebi um acolhido esses dias que ele voltou de uma recaída e ele voltou para internação, já é a 39ª, sei lá quantas, tem bastante. E aí eu perguntei para ele por que ele voltou. Aí ele falou assim, porque eu recaí. E aí ele me falou que ele tinha voltado porque a mãe estava muito doente. E ele recaiu por conta da mãe doente. E ele falando, eu queria que a doença estivesse em mim. A mãe dele tem câncer. E ele falou, eu queria que a doença estivesse em mim. Eu não gosto de ver minha mãe sofrer. Começou a dar as características do câncer. Aí eu olhei para ele e falei assim, você é diferente dela? Porque a dependência química está te causando tanto sofrimento quanto o câncer está causando para ela. Né? Então, assim, ele está pedindo uma doença socialmente mais aceita, mas ele não está olhando para o que ele tem que mudar. Então, você falando isso para mim, me lembra muito essa fala dele, do sofrimento que é. Então, em comparar, né, doenças, e ele precisa, na verdade, olhar para ele, foi essa conclusão, né, depois do atendimento. Olhar para ele, cuidar dele, para ele conseguir cuidar da mãe. Então, ele tem que cuidar do câncer dele também, né, digamos assim. Por que os dependentes eles têm tanta dificuldade com lidar com sentimentos de frustração, né, como tristeza, a raiva? Por que eles têm tanta dificuldade? O Fernando pode dizer melhor do que eu, mas só abrindo uma introdução aqui. O Fernando vai dar o método e concluir, tá? Eu vou só abrir a introdução. De que essa dificuldade é justamente por ele nunca ter criado habilidade ao longo da vida. Quando a gente está na fase de desenvolvimento, que vai até a adolescência, Isaac, a gente cria-se habilidades ou desenvolve elas para lidar com o cotidiano, né? Com situações, com experiências. Quando esse cara começou a usar droga e beber lá atrás, ainda em processo de desenvolvimento, ele pula as etapas da habilidade ou de desenvolver habilidades porque ele está colocando uma substância no meio da vida dele e ela, de certa forma, traz efeitos, sensações que vai fazê-lo não enfrentar, de fato, as frustrações e coisas do dia a dia. Então, ele pula etapas. A gente brinca muito e fala que o dependente químico ele nunca cresceu, porque ele para no momento que ele começou a usar droga. Porque ele não teve esse desenvolvimento, né? Então, coisas que o adulto faz, que acontece naturalmente, esse cara que usou droga deveria fazer. Mas a droga barrou essa evolução dele, né? Agora o Fernando vai fazer o método da conclusão. Na verdade, o que eu penso nessa questão é que o dependente químico, ele mentalmente, ele cria várias maneiras e várias formas de se manipular para poder usar de novo para preencher esse vazio. Para preencher esse vazio, preencher essa dor. Né? Só que na hora que ele preenche, ele percebe que a dor se torna ainda maior. Então, assim, é um mecanismo que, assim, a gente percebe o tempo todo dentro da instituição, fora dela, da instituição, que a mente, ela é primordial no processo. Porque se nós for perceber que nós estamos tentando o tempo todo, a Jaine facilita a reunião, a Janine, ela atende individual, eu estou lá, facilito a reunião, o Pedro facilita a reunião, tem uma equipe, tem o doutor Marcelo, tem toda uma equipe que está ali em conjunto para trazer uma proposta de tratamento e uma proposta real. Uma proposta, se o cara praticar aquilo que é falado, aquilo que a gente traz como proposta de tratamento, o cara se recupera. Uhum. Mas não é que, assim, tem um livro do Nelson Mandela que ele fala assim, eu tirei da escravidão quase 1000 pessoas, mas eu teria tirado mais 1000 pessoas se elas entendessem que elas eram escravos. Nossa, que frase. Ele fala bem que assim. Que frase. Então, assim, o tempo todo nós estamos tentando trazer para ele a escravidão, os prejuízos, tudo que ele está passando, que de tempos em tempos a droga leva ele para cá, depois leva para lá, de tempos em tempos a família toma uma decisão que ele tem que acatar porque está no fundo do poço, não tem mais outras opções, e os caras ainda não entenderam. Então, assim, enquanto que o mental não mudar, a proposta mental, não vai sair, cara. E aí eles falam, pô, Jenny, mas esse tanto aqui, ó, de cachaça vai fazer essa diferença toda na vida dele.
aquela coisinha minúscula branca vai fazer uma... Faz. Imagina o cara fazendo esse uso repetitivo, colocando a droga dentro da vida dele. Então, ele está dando valorização à substância. O momento que ele valoriza a droga, ele já perdeu para a droga. Na verdade, é isso. E aí, Isaac, fica mais difícil ainda, porque quando a gente está de frente para alguns dependentes químicos, a gente olha que talvez esse cara ele ainda não tenha dado prejuízo para pessoas ou causado prejuízo. Mas aí quando a gente vai conversar, o tanto de prejuízo que o cara deu para a família, fisicamente mesmo, até de partir para cima, de espancar familiares, e tem isso, cara. E aí você vai entendendo que o cara ele tem uma dupla personalidade, ele consegue mostrar para você que é uma pessoa, mas com a família é uma pessoa totalmente agressiva. Então, como que uma pessoa... Eu vejo alguns de internet aí falar um monte de besteira, falar... internação não funciona, se internação funcionasse, isso e aquilo. Mas não tem dados aqui para falar sobre isso. E por isso eu nem vou falar. Mas vai conviver com um cara narcisista desse, bipolar, querendo espancar o familiar, chegando em casa querendo espancar a família. Como é que vai lidar com isso? Às vezes as pessoas vão fazer aquilo que está ao seu alcance. Exatamente. Tentar. E você descreveu um paciente agora que ele é dependente de fármaco. Olha só, né? A gente não tem que só lembrar daquela droga que está, de certa forma, marginalizada. O crack, a cocaína. Não, mas medicamento. Nossa, eu não vou falar o nome do remédio, não vou fazer propaganda, mas os famosos benzodiazepínicos e outros das classificações, na verdade, faz a pessoa ficar muito dependente, opioides, né, e outros. Mas são medicamentos que inicialmente serviu como solução de um problema. A pessoa abusou do consumo, se tornou dependente, tem essas características. O cara tá lá batendo na mãe por causa do remédio. Como que pode? Um remédio, gente, é uma coisa que a população está acostumada a lidar. Eu passei por isso. Percebe? Então, não é só aquilo que a gente está acostumado a ver como droga marginalizada, mas drogas comercializadas. Na verdade, se torna uma mistura também, né, Jaine? Que ele está acostumado a fazer, né, com remédio, bebida. E isso, como que fica a mente do dependente químico assim? Nossa, ele assim, na verdade, ele se intoxica, né, de várias substâncias, com combinações extraordinárias, porque o efeito que traz para ele é único e ele não enxerga o prejuízo. E aí existe uma condição, esse paciente exclusivo que eu estou aqui, ele é professor universitário. Olha a inteligência, a pessoa passou em faculdades federais, ele teve várias oportunidades. Hoje o cara não trabalha, Fernando, porque ele não consegue lidar com a insegurança, com frustrações que um emprego daria a ele. Então, ele se refugia dentro de casa, se entupindo de medicação. No caso, ele não é alcoólatra, né? O problema dele é a medicação, de fato. Associado a uma síndrome de pânico que foi desencadeada do abuso da medicação. E ele não consegue ter uma vida normal. E você conversa com o cara, ele é super inteligente. Mas ele é limitado. A gente fez uma reunião de equipe, a gente chegou numa conclusão que a condição que ele chegou limitou a vida dele. Hoje ele não sai de casa para fazer nada porque ele não lida bem com frustração. Porque ele já começa a ter ataques de pânico por conta da falta de habilidade. E ele recorre ao remédio. É coisa absurda. Absurda. E o que mais engana o dependente químico quando ele está naquela fase ali de quase recuperado, vamos dizer assim, sabe? Que ele acha que Você já... tá me colocando numa fria agora, hein? Quase recuperado. Quase recuperado. Vou ser cancelado na internet. Ainda tá acabando ali o tratamento e tal, mas ele começa a se enganar que ele pode fazer coisas que outras pessoas podem fazer, pessoas normais, né? Que não tem essa dependência. Qual que é o engano dele? Na verdade, existem duas vertentes aí, né? A primeira vertente é que ele nunca admitiu. A gente volta no âmbito da negação. Eu falei em reunião esses dias que admitir a doença, todo mundo, ou a maioria das pessoas admite. Mas admitir os prejuízos que a doença trouxe não é todo mundo. E a admissão, ela obriga a pessoa a admitir os prejuízos também que a doença trouxe. Então, não adianta eu admitir que eu sou um dependente químico, mas culpar minha mãe ainda porque eu usei droga. Eu tenho que admitir que parte da responsabilidade é minha e os danos causados pela minha doença. Lá, meu relacionamento deu errado. Também a minha mãe fica no meio. Mas espera aí, cara, você usou droga durante teu relacionamento. Quem causou o término foi tua mãe?
Entende? Então tem essa vertente de negação. E a outra vertente, Isaac, é essa condição mesmo dele ter pendido, a confusão mental aconteceu. É um cara que tentou entrar ou quer muito parar de usar droga. Então, quando a gente fala de dificuldade aqui, eu não tenho que falar só daquele que não quer parar. Porque tem a pessoa que quer parar. Mas é um problema complexo, então não é simples parar. Porque se fosse, não existia todo esse mecanismo de apoio, né, que a gente está tentando fazer aqui. Mas em algum momento ele se perdeu. Ele não pediu ajuda no momento certo, ou ele não ouviu aquele conselho ideal que ele escutou na reunião, ou ele não conseguiu reconhecer que ele está, na verdade, no auto-engano. E aí entra esse mecanismo de que eu ainda posso fazer isso, eu ainda vou fazer aquilo, isso não vai dar nada, não vai dar problema, né? Então ele se confunde, é o auto-engano que está acontecendo. Ele pega um celular, ele, na verdade, se desestabiliza, se desorganiza com o celular, ele começa a focar em coisas fúteis, né? Como a gente falou em outros momentos, compulsão por outras coisas, sexo, jogos. Então ele se perde nesse momento porque ele está fugindo da dor. E aí a gente tem que parar ele e falar, peraí, você tá fugindo. Para isso funcionar. Tá vendo o tamanho do desafio? Imagina, se tá difícil para aquele que quer parar de usar. Você imagina para aquele que nem tenta. Ele tá falando isso porque ele não foi meu paciente. Porque se ele foi meu paciente, ele queria estar aqui, esmagando meu pescoço. Já ainda fala isso. Ele mas não é foi verdade. meu paciente. Você falou tudo. Então, Eu usei muito essa frase dentro de reuniões, né? Para aqueles que tentam realmente e querem, é difícil, é um caminho que, né, é doloroso ver essa realidade. E você imagina para aquele que manipula, né? Para aquele que vive buscando aprovação dentro de um centro de tratamento. Paciente, Jaine, escuta, Jaine. E paciente, escutem, para ter resultado. Mas a gente falou até que esses dias, né, e tem que voltar a falar de novo, né? Porque só quem sabe como que é essa situação sabe o que eu tô falando, né? Aquela pessoa que ele vive na inadequação, Jaine. Nossa, você... Ele vive-se na inadequação, ele vive se comparando com as pessoas, até com a internet, vendo ali, se comparando. E ele tá passando por esse processo, ou talvez tem na família dele lá aquele irmão que rompeu, aquele irmão que fez faculdade, que conseguiu pegar da família e crescer, e ele ficou para trás. O quanto que é difícil para ele ficar nesse processo da inadequação. Então eu vejo, porque lá atrás, eu no uso de droga, eu iniciei o uso de droga por conta de me sentir inadequado, né? Porque eu não se encaixava naquela galera que eu queria fazer parte, né? Então a droga foi meio que uma busca por um refúgio, né? E como que é difícil tirar esse cara desse processo que está na inadequação e está tentando buscar a recuperação, mas de tempos em tempos ele começa a olhar para o irmão, começa a olhar para os outros que já romperam, que decolou na vida. Como que fazer com esse? Ele precisa de ajuda. Eu olho para esse indivíduo, a gente até às vezes banaliza muito, porque entra no cotidiano nosso. A gente que trabalha com isso, a gente vê muitos padrões que se repetem, e às vezes eu não dou importância para o que esse cara está apresentando, mas eu tenho que dar importância. Esse cara, eu tenho que valorizar ele. Eu tenho que puxar ele, fazer com que ele enxergue, para de fato ser a última internação. Porque se eu não tiver esse objetivo, esse cara nunca vai ficar limpo. Parte do processo é do profissional. E a gente não fala muito disso, né? O profissional tem que estar ali, sabe? Vigiando, puxando, falando, apontando, ajudando. Fazer com que ele reconheça o comportamento que ele está se encontrando e o motivo dele ter chegado a esse ponto. Se o profissional olha para ele e fala, é mais um, esse cara nunca vai ser ajudado. E, infelizmente, isso está muito dentro da nossa área, em qualquer área, na verdade. A gente está lidando com pessoas que trabalham no automático. E, infelizmente, esse cara vai ser esquecido, assim. É o Joãozinho. É assim mesmo. Jaine, ele funciona assim, viu, Jaine? Ele já é figurinha repetida aqui, ele vai ser assim, vai ser sempre assim. Então, não tem, assim, aquela olhar de, poxa, eu vou ajudar ele. A gente tem que fazer isso. A gente tem que dar o máximo da gente, até certo ponto, lógico, né? Então, eu vou pegar na mão dele, mas quem vai fazer o trabalho é ele mesmo. Então, eu preciso, esse cara que você falou aí, ele precisa ser acordado. Mas quando a gente entrega tudo, a gente já fez a nossa parte. Já fizemos, ponto. Aí vai depender do outro entender, que nem o que eu falei aqui, daquela pessoa que se vê como escravo, né? Então, quando a gente entrega tudo, a gente já está fazendo a nossa parte. Exato. Até porque não tem... Você lembra de um profissional, inclusive? Que fez diferença no teu... Lembro.
O Fernando. Eu sabia que ele ia puxar essa sardinha aí, cara. Verdade. Da O Fernando hora. fez pra eu olhar pra muitas questões aí. Mas eu compreendo da seguinte forma essa tese que vocês entraram aí. Porque, como é difícil, né? Eu olhei pra minha história de vida nesse pouco tempo, o quanto que eu busquei a aprovação dos outros, né? Essa questão de chegar dentro do tratamento sendo terapêutico, aceitei a recuperação, né? Nossa, poder superior, Deus e os passos, e ali, E né? ajoelha, Na lê a verdade, Bíblia. eu buscando algo que não era real, né? Buscando um sorriso do Fernando, uma ligação do Fernando com meu pai, nossa, o Anselmo tá mudado, e eu só buscando isso, só preocupado com os outros, porque na verdade eu tava realmente com um buraco gigantesco dentro de mim que eu não conseguia olhar, né? E só foi com muita fé para que esse processo começasse a acontecer na minha vida, para que eu deixasse de preocupar com o que os outros iriam dizer, porque eu tenho uma tese comigo, que o dependente químico, ele falando de mim, né, eu busquei muita aprovação dos outros, né, durante vários processos para, na verdade, suprir essa rejeição que eu tenho lá de infância, que eu identifiquei pelo meu pai ter largado minha mãe abandonada, minha mãe assim, na minha maneira de ver, ele abandonou. Então eu crucifiquei meu pai por muito tempo, e essa dor eu sempre busquei preencher de todas as outras formas e não olhar para essa questão, que é a que mais pesou nessa estrutura emocional. Então é sobre isso, é muita coisa. E a gente pode fazer diferença, né, como profissional, enfim, independente da área que a gente está atuando. Também sou professora e eu escuto muito isso, né, nas capacitações, de como um professor marca a vida de muitas pessoas. Eu lembro da minha professora lá no pré-escola, e de fato a gente carrega pessoas importantes que nos ajudaram ao longo do processo. E ser um bom profissional na área da dependência química vai fazer resultados também, vai trazer mudanças, né? E aquele cara que ficou limpo vai lembrar de você. Você lembra de alguém, Fernando? Lembro de muita gente. Na verdade, eu lembro da Elis, cara. A Elis foi uma pessoa que ela me fez romper como pessoa, psicóloga também, né? Ela me fez romper como pessoa. Suspeita falar, mas é uma classe boa, assim. Ela fez eu ter um olhar, na verdade, ela provocou em mim uma mudança de mentalidade. De tudo aquilo que eu acreditava, que eu cheguei ali acreditando, quando eu saí dali eu já acreditava em pequenas coisas, já só acreditava em coisas muito maiores que ela tinha colocado para mim, o tamanho do meu potencial e aonde eu poderia chegar. E é o que nós mais vê dentro do centro terapêutico, dentro de comunidade, é aquela pessoa com grande potencial que só ficou para trás porque se envolveu com droga. Ficou para trás porque se envolveu com droga e não conseguiu chegar. Mas é o que nós mais vê isso. Mas eu tenho essa pessoa aí como uma pessoa que me direcionou. Qualquer dia eu vou trazer ela aqui. Legal, hein? Só a fim de conhecer. Ó, essa pergunta aqui vai para qualquer um que quiser responder. Ó, o que é mais só história para mim a bomba. O que é mais difícil para o usuário ele admitir? Que ele tá doente ou que ele precisa de ajuda? Olha só, eu vou ser cancelado desse jeito. É muito mais difícil ele admitir que ele precisa de ajuda. Mas reforça aí. Não, é verdade, porque não vai acabar sendo cancelado. Porque, na verdade, ô Isaac, agora você imagine pro alcoólatra. Tanto que nós levou de bombardeio na internet quando nós falou que o álcool é droga. Agora você imagina para um alcoólatra ele admitir que ele é alcoólatra. E admitir que tem que precisar de ajuda. E admitir que precisa de ajuda, porque é duas questões. Admitir o alcoolismo e admitir que precisa de ajuda. Porque o alcoólatra, ele tá sempre ali acreditando que ele vai pro boteco para tomar a última dose. E na verdade ele vai lá, toma 5, 6. E aí o quanto que é difícil, porque o camarada chega e fala assim, não, eu bebo só final de semana. Mas aí como que é o comportamento desse cara que se ele não ficar sem beber no final, se ele ficar sem beber no final de semana, qual que vai ser o comportamento dele? Então é muito difícil porque uma das características da doença é a negação. É uma das características, a negação ela tá ali no topo, né? Como primeira característica, a negação de eu poder reconhecer que eu não sou igual a ele.
Talvez ele aqui, ele pode ir lá no bar, tomar a cervejinha dele, ir pra casa, trabalhar no outro dia, eu não. Eu vou, eu me afundo no copo e não consigo mais parar. Então, entra na negação, como sendo a primeira característica. Então, eu acredito que é muito difícil. Eu acho que é Eu isso. vou aproveitar e pegar o que o Isaac falou e lembrar dos estágios motivacionais. Quando o cara admite que tem uma doença, ele está ainda na fase de contemplação. Ou seja, ele reconhece parcialmente o problema. E esse cara, eu já falei aqui, viu? Porque tem a pré-contemplação, que é a negação absoluta, tem a contemplação, que é parcial, e tem as demais. Esse cara, que ele reconhece parcialmente, ele vai ficar a vida inteira desse jeito se ele não acordar. Ou seja, é aquele mesmo cara que tem 30 internação. E ele vira para mim e fala assim, não sei porque eu tô internado. Ainda eu decorei o livro azul. Eu tava indo na igreja. Eu admiti que eu sou doente. Tá, mas você pediu ajuda? Você reconhece que, além da doença, a sua doença trouxe prejuízo? Aí ele buga, ele fala, não sei. Porque o cara, ele tem tipo uma falsa aceitação, né? Ele passa por um processo doloroso. Abriu o portão, velho. O cara manipula a mente dele mesmo e ele passa a acreditar que ele pode usar só uma ou beber mais uma. Mas aí ele vai pro bar, acaba com tudo, fica lá deitado. Mas nessa aí, é ele que manipula a mente ou é a mente dele que manipula ele? Aí a gente não vai conseguir falar. Deixa eu falar sobre isso, porque eu passei... Vai lá. Olha, eu vou falar pra vocês, eu passei por muitas das vezes esse processo aí de achar Você que responde a pergunta, se é a mente ou se é você. acho que é controlado. Não, eu acredito que é perder essa ciência, esse contato com a recuperação, né? O dependente químico, quando ele sai do tratamento, se ele não fazer aquilo que é proposto para ele fazer, que ele sai do tratamento sabendo que ele precisa ir de um grupo de apoio. E aí, chega no domingo, ele não quer ir no grupo de apoio. Aí ele sabe que ele precisa de uma espiritualidade. Aí chega no dia de ir na espiritualidade, ele não quer ir na espiritualidade. Ele sabe que ele precisa do acompanhamento, da psicóloga, do terapeuta, de um padrinho, enfim. Ele sabe que ele precisa... Aí ele não faz nada disso. Colocando empecilho, né? Aí como que ele vai falar não para ele mesmo na hora que ele sentir uma dor inconsciente, que eu acredito muito nessas dores, a frustração agora, já me prejudicou, e aí eu tô abalado emocionalmente por dentro. Como que eu vou lidar com isso mesmo se eu não tô enxergando na minha vista que eu tenho um problema com a substância, se eu não tô alimentando de fato a recuperação, não tá visível para mim, para onde é que eu tenho que ir? Aí a parte da obsessão que nós falamos mais cedo vai tomar eu. Tomou eu várias vezes. Vou só uma. Por quê? Porque eu não tô indo no grupo, né? Aí o adversário ele faz um prato, a doença ela vem, aflora, e aí? Como que eu vou falar não? Numa situação onde eu não vou estar preparado? Porque eu não tô indo no grupo de apoio, eu não tô indo na espiritualidade, eu não tenho tomado a medicação prescrita, e aí? Exatamente. Como você vai lidar com isso? Você não consegue. Mas, Isaac, o sujeito é o mesmo do objeto. Então, se a mente me manipula, eu manipulo a mente, quem está sendo enganado sou eu. Acho que a ordem dos fatores não altera. Não altera o resultado. Quando eu cheguei no processo de recuperação, mas eu acho que já fazia já um tempo, o alcoolismo ele era taxado como a terceira doença que mais matava, né? Então tava ali a hipertensão, depois o câncer e depois o alcoolismo. E a gente vê pessoas morrendo de alcoolismo e pessoas não conseguindo fazer nada porque acha que tá normal. Não é que acha que tá normal. Acontece, vai passando o tempo, vai bebendo, tem prejuízo e acaba morrendo com o alcoolismo. E a gente percebe, Jair, o quanto que é difícil para um alcoólatra ele aceitar que ele é alcoólatra. Ele fazer essa admissão dentro desse processo, né? E aí, olhando para cá, como que você vê dentro do centro terapêutico aquele alcoólatra que chega, não consegue admitir que é um alcoólatra, mas a gente está buscando recuperar ele, mas ele não consegue admitir. Como fazer com que ele possa admitir? Ele já na idade que está. Jogou uma bomba. Eu acho que essa é a bomba que ele... na verdade, assim, a gente tem que pensar dos motivos das pessoas não aceitarem o alcoolismo como doença. Então, vamos lembrar da droga social. Tá? Então, primeira coisa, profissional que quer trabalhar com isso aí, vamos estudar.
Tem droga lícita e ilícita e tem droga aceita e não aceita socialmente. O Porque álcool... se eu só dar mais um detalhe, porque nós avançou, dessa época para cá nós avançou. O câncer, temos vários mecanismos hoje que pode aliviar, que pode interromper, até que seria uma morte por causa do câncer e também da questão da hipertensão. E a gente percebe que no alcoolismo nós não avançou nada. Não. Não, porque ainda é normal beber. Então, assim, quando as pessoas manterem essa ideia de que é normal beber, a dificuldade em fazer essas pessoas doentes pelo alcoolismo admitir, aceitar, é muito pior, muito mais difícil. Então, parte da culpa eu jogo na sociedade. Por isso que a gente faz um trabalho muito complicado em fazer esse cara alcoólatra virar a chave. É a parte mais difícil. Quando eu recebo um F10.2, dentro da CID é o diagnóstico de dependência de álcool já, né? Eu dou uma olhada e falo, vixe, vai dar trabalho, né? Porque álcool, enfim. Quando é o F19, que é múltiplas drogas, já facilita um pouco porque entra a droga ilícita junto. Mas primeiro eu culpo a sociedade por isso, né? Acho que toda a cultura da sociedade, por ainda aceitar o álcool como algo inofensivo. Parte dessa conscientização vai se dar quando eu divido as classes com o paciente. Droga ilícita não significa que é bom para a saúde. Então, dentro da minha área de saúde, que eu atuo na área de saúde, eu vou sempre frisar que qualquer tipo de droga, sendo ela aceita ou não, é prejudicial. E fazê-lo reconhecer em que momento ele piorou o padrão de uso. Porque eu fiz um atendimento esses dias com um cara que ele falou assim, Jaine, eu passei a beber mais depois que eu terminei o meu relacionamento. Que é uma história muito comum, entre, principalmente homens, tá? Muito comum. E aí eu fiz a pergunta pra ele, mas você tinha intenção de beber mais? Não, eu não tinha intenção. E aí eu começo a pôr ele pra pensar o tanto que isso foi inconsciente, característico já de uma doença, em que automaticamente mudou o padrão de consumo, mesmo ele não tendo consciência de querer fazer isso. Porque tem pessoa que termina um relacionamento, vai pro bar justamente para beber mais. Mas esse cara não. Ele, não, gente, eu não queria beber mais. Eu tava sofrendo. E aí eu já ligo o sofrimento junto ao diagnóstico. E isso facilita o reconhecimento. Então, eu não estou dando receita aqui, porque eu não sei se vai dar certo com todo mundo, mas é um mecanismo da gente abrir essa conscientização, né? Mas, por ser uma droga social, tem essa dificuldade. É o que a gente falou, né? Porque a gente estamos tentando trazer ferramentas eficazes para o processo, mas a gente percebe que o quanto que as outras doenças evoluiu em termos de tratamento e o alcoolismo... Não, eu vou dar um exemplo agora. A gente está em Junho Branco, tá? Junho Branco, para quem não sabe, é o mês de conscientização contra o uso de álcool e droga. Até agora, eu não ouvi nada sobre a campanha. A gente está no dia 4. Nada. Para você ver como que isso está ainda atrasado, como poderia se ouvir mais, ser falado mais, e a evolução do tratamento poderia estar diferente também, junto à conscientização, né? Sobre como diferenciar uma pessoa que consegue beber socialmente de uma pessoa que é alcoólatra, né? Como que a gente consegue ver essa linha invisível? Eu respondo muito essa pergunta para os adolescentes. Eles adoram saber, né? Porque eles têm medo de ser dependentes de álcool, né? E eu sempre faço a comparação. Mas quem é dependente já foi usuário, viu? Não se esqueça. E ninguém achou que ia ser dependente. Aí eu assustando a galera. Mas é o seguinte, eu consigo diferenciar quando existe um problema, quando tem prejuízo. Então, vamos lá. A pessoa faz uso de álcool, não tem prejuízo. Então, ela está fazendo uso ali isolado. Não sei por quanto tempo, tá? Não existe tempo para isso. Algo pode acontecer na vida dela ou ela pode ter uma disposição para esse uso inofensivo se tornar um uso nocivo. Então, ela aumenta a quantidade, ela muda o padrão de uso, ela começa a querer esconder coisas no uso, então ela foge da realidade. Então, ela usa a droga, o álcool, como um refúgio para alguma coisa, que pode estar acontecendo no presente ou pode ter acontecido no passado, que são os traumas. Então, inicialmente é inofensivo, mas depois ela usa aquilo como remédio para alguma coisa. E aí se torna nocivo. Mas a ideia de diferenciar é o prejuízo. Então, não trouxe prejuízo, não é nocivo. Trouxe prejuízo, é nocivo, tá? Entendi. Legal. O Anselmo costumava fazer consumo de
Álcool, alguma coisa do tipo, Anselmo? Ixi, tudo que alterasse a minha cabeça, tudo que anestesiasse ali, me desse um pico de deixasse eu diferente ali, eu tava ingerindo. Ô, Anselmo, só para dar crédito para quem merece o crédito, né? Qual foi o lugar que te recuperou, que você entrou no processo, o centro terapêutico que você passou? Olha, Fernando, é difícil eu falar. Você fala dessa etapa, Essa dessa etapa nova. que te trouxe Ele deu a agora deixa pra você, Anselmo. a porque você- sobriedade. Foi a novo tempo, né? Novo tempo. É. Foi Novo lá tempo. que você teve esse despertar espiritual. Fernando, o despertar, eu vou falar pra você que ele aconteceu já no uso, né? Há 2 anos e pouco atrás, eu tive uma experiência assim com o meu poder superior no uso. O poder superior usou a minha esposa para conversar comigo, e com ela eu desabafei usando drogas, chorei muito, você entendeu? Então ali eu comecei a ter um movimento, porque até então eu fiquei só uma semana dentro desse centro terapêutico, e aí depois eu já voltei, na outra semana eu já voltei para minha família, para ela, fiquei o final de semana com ela, e voltei para... Eu fazia esse movimento que era muito errado também, né? Eu voltava para as clínicas não para me tratar, mas para Enxugar gelo. levar a mensagem, para ajudar dentro da clínica, de alguma forma. Então isso acabou me atrapalhando muito também. Se esconder atrás da mensagem. Exatamente. E, Fernando, eu acredito que foi nesse processo, nesse finalzinho desse uso, conversando com a minha esposa, tendo, né, na própria ativa que eu comecei a olhar para essas questões, né? Comecei a usar droga e comecei a chorar, lembrando dessas questões de família, aí veio aquela questão que a gente conversou muito também, porque da estrutura emocional, né? Eu comecei a olhar para isso através de você. Eu não sabia que existia uma estrutura profunda emocional. A programação neurolinguística falava do modelo de mundo, do modelo mental. Eu comecei a olhar para todas essas questões aí, né? É claro que tem um apoio muito grande das pessoas ali aqueles primeiros dias de abstinência, né? Que me ajudaram, né? E, enfim, mas eu cheguei na clínica recaído, num outro dia eu já estava falando de recuperação, falando de narcose, então, enfim, né? E eu acredito que foi a esposa, um momento, acredito que eu estava sendo preparado para que isso acontecesse. Uma série de fatores eu contribuiu não para a sua consigo- recuperação. Eu não consigo pegar algo exato, é muita coisa, Você percebe que ele fala de todo mundo menos dele mesmo, né? Sim. Poxa, cadê tua contribuição? Você Não, mesmo. Sim, eu A mesmo. psicóloga fazendo terapia. Teve a contribuição, né? Se não tem a contribuição, a autorresponsabilidade não tinha saído. Eu falei um pouco atrás que é só eu que pude fazer por mim mesmo, porque essas questões aí, elas já eram esclarecidas, só que se eu não fosse lá e fazesse, não ia ter resultado, né? Exato. Eu queria só falar mesmo que eu já vi uma reunião do Anselmo e foi bastante agregadora aquela reunião, cara. Você ajuda muitas pessoas hoje que passaram pelo mesmo problema que você passou. E como que você se sente hoje podendo fazer isso? É gratificante. E, inclusive, é difícil muitas das vezes eu encontro aquelas pessoas que eu tenho mais afinidade. Escutei muito isso. Ah, você mudou, você ficou chato. Eu falei, não é, mano. É porque o modelo de vida a qual eu vivo hoje não tem nada a ver com aquele Anselmo. Assim, entendeu? Porque às vezes eu sou rigoroso, às vezes um pouco nas palavras, porque eu falo, tipo assim, recuperação pra mim é vida ou morte. Hoje eu trato o uso de droga como morte. Hoje eu consigo viver isso, né? E é gratificante. Às vezes os caras falam, ah, mas às vezes você pega pesado, isso aqui. Eu falo, não é que eu pego pesado. Você me pediu ajuda, né? E eu acredito que é por aqui. E às vezes os caras não querem ouvir o que eles querem ouvir, né, mano? Eles falam, você ficou meio chato em recuperação. Eu falo, não é chato. É o que eu tô seguindo. E eu vou continuar seguindo. Por quê? Porque tá dando resultado. Então, você entendeu? Então eu vou continuar indo no grupo. Você quer ficar limpo? Os caras perguntam, o que eu preciso fazer? Tá dando certo pra mim? Eu olhei pra essas questões emocionais, eu tô no grupo de apoio, eu tô na minha espiritualidade, eu tô pedindo ajuda, eu tô emanado. Por quê? Porque se eu sair desse movimento que eu tô fazendo, a probabilidade de dar errado, eu vi pra trás aí, foram 15 anos dando errado, então, eu vou continuar fazendo. O que você acha que não pode faltar
no dia de alguém que está em recuperação para ele não ter uma recaída, cara? Que isso? Não, o que não pode Me dá faltar? isso aqui, deixa eu ver. Não, é sério, isso aí é uma... Porque outro dia eu tava falando com o menino, ele até foi embora lá. Aí eu falei, cara, você tem que procurar algum jeito de você não recair, porque se você recair, você tá vendo isso aqui, é o que você vai ver. E aí eu fiquei com essa dúvida, o que poderia ter no dia, o que não pode faltar no dia de alguém que tá em recuperação? Primeiro vamos falar do que está acontecendo, né? Vamos falar do que está acontecendo para depois a gente falar do que não pode faltar. O que está acontecendo hoje é que o cara chega no centro terapêutico com uma mentalidade e ele quer parar de usar droga, quer sair da droga, quer encontrar uma nova maneira de viver, mas com a mesma mentalidade que ele entrou no centro terapêutico. É nítido isso. O cara, ele até deve ter parte dentro dele que quer parar de usar, mas com a mesma mentalidade. E não vai dar certo. É que nem um cara falou que ele foi com a terapia com a Jaine. Aí ele chegou dentro da sala. Essa daqui eu vou ter que contar, Isaac. Aí ele chegou dentro da sala. Propaganda, hein? Ele chegou dentro da sala e a Essa foi Jaine boa. olhou pra ele. Falou E aí, você tem alguma coisa pra contar? Eu falei assim, não, tem não. Ah, então vamos ficar aqui olhando um pra cara do outro, então. Não revela minhas táticas. Então, assim, o cara tá dentro do processo, cara. E com a mesma mentalidade. Ele quer sair, quer romper, quer... Parte dentro dele quer um monte de coisa, mas com a mesma mentalidade. Eu acredito que uma mudança de mentalidade é o que vai fazer esse processo acontecer. A mudança interna mesmo. Porque muitos demonstram mudança lá para todo mundo ver. E aquela mudança interna, aquela mudança do espelho mesmo, você olhar no espelho e falar, pô, você merece mudar, você precisa mudar. Você precisa admitir sua derrota, você precisa construir algo sólido em cima de tudo que você já passou na sua vida. E precisa ser agora. E aí o cara pensa que ele vai ter outra oportunidade, acaba fazendo de qualquer jeito, né? Vai para uma terapia, não consegue expressar seus reais sentimentos para que possa ser ajudado, porque a ajuda tá ali para acontecer isso, né? O cara quer direcionar ele para qual tratamento ele vai fazer, de que maneira ele vai fazer, e esquece que ele está dentro de um processo que ele chegou lá porque ele perdeu o controle da vida. Então ele precisa de ajuda. Então eu acredito que a maior dificuldade para se criar essa rotina, hoje eu tenho uma rotina, mas que eu também no início da recuperação eu tinha. Hoje eu gosto de fazer uma academia, eu gosto de estudar, eu gosto de estar o tempo todo conectado dentro desse processo que eu estou trabalhando. Então hoje eu tenho uma rotina. Mas por 2 anos eu deixei de ter essa rotina. Mas Uma coisa legal que você falou outro dia foi que você não gosta nem de ouvir rap, principalmente Racionais. eu não escuto, porque quando eu escuto Racionais, de mim já aflora O passado. já a música. Mas eu falo pros caras isso, direto tô falando pra eles, mas eles insistem ainda em ouvir. Mas cada um, porque mexe com a minha fisiologia. Quando eu escuto, mexe com a minha fisiologia. Então hoje eu não escuto. Porque vai fazer com que mexer com a minha fisiologia, vai deixar, né? Então eu não escuto funk, não escuto rap, mas já escutei, já gostei. Hoje eu gosto de escutar outro tipo de música, porque eu sei, eu não fico até de madrugada na rua. Eu não fico até de madrugada na rua. Os evites, né? O que eu tô fazendo de madrugada na rua? O que o adicto vai fazer 1h da manhã em Rio Preto, na rua? Né? Então, Tem assim, ninguém na rua hoje que eu tá tenho, atrás. eu tenho a minha. Por isso que eu falei lá do primeiro passo, né? Não admitir que não somos igual aos outros. Porque tem cara que pode ficar até 1h30 da manhã, pode ir no showzinho, barzinho ao vivo. E eu já vejo que eu não posso. Porque eu tenho minhas dificuldades. 11 anos limpo, você não pode? Não é que eu não posso, talvez eu até posso ir. Mas eu não quero ir. Eu prefiro ir num restaurante, prefiro outras coisas. Então, assim, inúmeras coisas que eu vejo que os caras têm que fazer e não faz. Aí o cara quer fazer um esforço mínimo dentro do tratamento para viver a vida inteira em recuperação. Exato. Acaba caindo, acaba voltando ao uso de novo. E tem as questões ainda dos fracassos, né? Que eu sempre lembro.
que acontece muito, também vejo muitos dependentes passando pelo processo e querendo que dentro de um tratamento se resolva tudo, né? E talvez esse imediatismo do dependente acaba atrapalhando, né? Atropela, né? Eu vivi isso, então em 3, 6 meses eu queria que os relacionamentos voltassem pra mim, ou aquilo que eu perdi tivesse lá em dobro me esperando. Também acredito que atrapalha bastante. A pergunta é para ela agora. Vamos ver. Da questão dos padrões. Mas ela deu outro nome aqui. Eu vou deixar até ela achar o nome que ela deu. Tendência. A tendência. Tendência. Da tendência, porque essa semana aconteceu. A tendência do companheiro que vem de muita irritabilidade. E dentro desse processo da irritabilidade, ele voltou de droga. Depois que ele voltou, ele ainda justificou porque... eu fui por conta disso e disso. Então a gente percebe que o padrão ele se mantém. A tendência, Quando né? a pessoa não quer mudar, quando a pessoa não quer mudar, dificilmente ela vai mudar. Então ela vai sempre apontar o que deu errado, mas percebe que nada tem a ver com ele. Todo mundo errou. É aquela coisa da síndrome do sol, né? Eu já falei aqui que é síndrome do sol. Sabe o que é síndrome do sol? Não? A pessoa acha que o universo gira em torno dela. Então, assim, todo mundo erra. Eu não erro, não, tá? Então, esse cara aí justamente está nessa síndrome e ele precisa acordar. E eu descobri outra síndrome agora, síndrome do palco. É quando a pessoa, ela quer que todo mundo, né? Ela puxa a atenção de todo mundo para ela. Tem a síndrome do palco. Tem vários nomes, assim, que a gente... Na verdade, são comportamentos. A gente tá, né, leva nessa jogada de brincadeira, mas são comportamentos... Você falou um nome muito legal, né? Sobre essa condição de tendência ou padrões, mas é aquele desajuste. Você usou outra palavra. O que você usou? Eu usei um padrão, né? Não é padrão. Antes disso, é comportamento... Você não usou inadequado. Não é disfuncional, não é inadequado. Como que foi? Nossa, é tua palavra. É até clichê, né, vindo dele. É a tua palavra. Eu falei tanto. Não é inadequado, gente. Você acabou de falar. Enfim, tá? É. Mas é tudo aquilo que é ruim, negativo, né? Então a pessoa precisa ter esse despertar para mudar esse padrão aí. Ou a tendência. Mas é possível. É possível. Bom, eu acho que a gente, infelizmente, está chegando ao fim aí de mais um episódio. Estamos chegando ao fim, né, de mais um Independência Química Podcast. Lembrando, né, Isaac, que esse programa tem um patrocínio Do Centro Terapêutico Luiz Caetano, que faz esse programa aqui acontecer todas as quartas-feiras aqui com o Fernando Caetano, com a Jaine e comigo, Alessandro Isaac, que recebemos hoje aqui o Anselmo Filho. Muito obrigado, viu? E agora tem uma pergunta, a última pergunta que nós faz, não né? pode faltar. Essa pergunta para o Anselmo. Anselmo, deixar uma mensagem aí. Vamos acreditar aqui que o algoritmo vai entregar, que essa mensagem sua aí vai conseguir alcançar milhões de pessoas que estão sofrendo na garra dessa doença da dependência química e até para os familiares. Se você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem para essas pessoas, qual mensagem você deixaria? Eu usei essa frase, né? A força que você precisa para vencer está escondida na dor que você nunca gostou de sentir. Tanto para você, familiar, que passa por esse desafio gigantesco, que é aí lidar com o dependente químico, para você que está morrendo nos horrores da adicção, né? Existe um caminho e esse caminho basta você querer sair dele, porque o querer se torna realidade. Eu sou prova viva, o Fernando é prova viva e funciona para aquele que quer. Legal, obrigado por essa partilha aí, por essa mensagem. E eu queria saber, Fernando, você já pensou em escrever um livro já, cara? Eu já escrevi, já escrevi, Vocês também ficam ligados aí, já foi o lançamento, Independência Química Podcast, o livro, o conteúdo tá lá, Centro Terapêutico, entre em contato com a gente, que a gente encaminha para todo o Brasil. Legal. Mas e daqui a pouco, vou falar para vocês, deixar no comentário aí também, para nós convencer a Jaine a estar lançando o livro dela. Precisa. Só para finalizar, só para sugerir o próximo tema, Junho Branco aí. Vamos fazer diferença. É verdade, hein? Tá? E aí, só Próximo tema, então, é Junho Branco? Junho Branco. E tomara que a Jaine pegue aí o conselho do Fernando de não ficar ouvindo essas músicas que ela ouve. Não é possível, né? Que não é por nada, não, viu? Mas obrigado, viu, gente? Obrigado a todos. Mais um episódio, Independência Química Podcast. Fique ligado. Valeu. Próxima semana, Junho Branco. Junho Branco, isso aí. Valeu.